Galera, continuando então, vamos ver agora a questão 8 da página 12. O que ela diz para nós? Ó, a malha quadriculada abaixo é formada por 3 linhas, veja bem, ó, 3 linhas e 6 colunas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 colunas. De quantas maneiras podemos pintar 6 desses quadrados, sendo exatamente 1 em cada coluna e 2 em cada linha. Gente, então eu posso escolher aqui, ó, por exemplo, essa coluna e essa coluna, porque pode ser 2 em cada linha nesse sentido, certo? Linha no sentido horizontal. Então, com isso, quantos eu escolhi? Quantos desses eu escolhi, galera? Eu escolhi 2 no meio de quantos? De 6. Beleza. Na próxima linha, o que vai acontecer? Eu tenho que escolher 2. Mas só pode ter 1 em cada coluna, então eu não posso escolher nem aqui, nem aqui. Eu só tenho, na verdade, 1, 2, 3 ou 4 para escolher. Desses 4, então, supostamente, eu vou escolher 2, esse e esse, certo? Então, nesse caso, nós tivemos o quê? 2 no meio de 4. Beleza, vamos agora para a próxima linha. Eu não posso escolher nem essa, nem essa, nem essa e nem essa. Por quê? Só pode ter uma marcação em cada coluna, certo? Uma marcação em cada coluna. Então, nesse caso, eu só tenho agora esse ou esse para escolher. Ou seja, só tem 2 em 2 para escolher. E assim encerra a condição de eu poder escolher 2 elementos por linha e 1 só em coluna. Combinação de 6 tomar 2 a 2 vai ser o que, gente? 6 vezes 5 sobre 2 vezes 1. Combinação de 4 tomar 2 a 2, 4 vezes 3 sobre 2 vezes 1, ó, 2 fatores. E 2 a 2 é 1, né? Tem 2 para escolher 2, só tem uma possibilidade. Então, aqui deu quanto? Deu 15, que é 30 por 2. Depois, vezes 6, vezes 1, ou seja, 90 modos diferentes é a forma que eu tinha para o quê? Para escolher qualquer um dos pontos aí, sendo 3, 1 em cada coluna e 2 em cada linha. Então aqui, ó, indo para a questão 9, ela diz, para montar um sanduíche, os clientes de uma lanchonete podem escolher entre tipos de pão, calabresa, orégano e queijo, dentre os tamanhos, pode ser pequeno ou grande, e de 1 até 5 tipos de recheio, né? Que pode ser sardinha, atum, queijo e tudo mais. Beleza? Ele fala o seguinte, ó, considerando no item A, calcule quantos sanduíches podem ser montados. No item A pergunta isso. Quantos sanduíches podem ser montados? No item B, pergunta o quê? O que pergunta no item B? O número de sanduíches distintos que podem ser montados. Se ele não gosta de orégano, só come sanduíches pequenos e deseja ter 2 recheios em cada sanduíche. Beleza? Então, nessa possibilidade, nós vamos ter exatamente o que, gente? Então, vamos lá. No item A, ele quer, olha, ele pode escolher o pão, o tamanho e o recheio. Só que como ele pode escolher de 1 a 5 recheios diferentes, como é que a gente pode fazer? Nós vamos fazer primeiro, ele tendo, olha, um recheio. Ele pode ter 2 recheios ou 3 recheios, certo? Pode ainda ter 4 recheios, certo? Ele pode ainda ter 4 recheios ou 5 recheios, beleza? Como é que eu vou fazer isso? Então, para ele escolher o pão, então ele vai escolher entre pão, tamanho e recheio. Pão, tamanho e recheio para cada uma das propostas aí. Então, vamos ver. Para ele escolher o pão, ele tem 3 possibilidades, certo? Para ele escolher o tamanho, ele tem 2 possibilidades. E se ele vai escolher um recheio, seria 1 no meio de 5, ele tem 5 possibilidades. Então, se eu fizer esse cálculo aqui, vai dar 3 vezes 2, 6, vezes 5 vai dar
30. Então, 30 se eu escolhesse um recheio. Se eu escolher 2 recheios, então primeiro vou escolher o pão, depois vou escolher agora o tamanho. Para eu escolher 2 recheios, é uma combinação de 5 tomar 2 a 2. Quer dizer o quê? Eu tenho 5 recheios, que pode ser atum, sardinha, é ou não é? Queijo, presunto ou salame. Então, vou escolher 2 no meio de 5. Aqui vai dar 3 vezes 2, né? Vezes, combinação de 5 tomar 2 a 2 é 10, fazendo o cálculo lá. Vai dar quanto, gente? Porque aqui não precisa fazer esse cálculo agora, tá? 6 vezes 10 vai dar 60. Nós podemos ter, então, vamos ter 60 possibilidades se ele escolher 2 recheios. E se ele escolher 3 recheios? A mesma coisa. 3 maneiras de escolher o pão, 2 maneiras de escolher o tamanho e combinação de 5 tomar 3 a 3 para escolher o recheio. Então, eu vou ter 3 vezes 2, combinação de 5 tomar 3 a 3 também é 10. Vai dar um total de 60 possibilidades se for escolhido 3 recheios. Se for escolher 4 recheios, ele vai ter 3 possibilidades de escolher o pão, 2 de escolher o tamanho e uma combinação de 5 tomado 4 a 4, que é escolher 4 recheios no meio de 5. Vai dar quanto? 3 vezes 2, combinação de 5 tomado 4 a 4 é 5. E aí vai ficar o quê? 3 vezes 2, 6 vezes 5 vai dar 30. Então, nós temos 30 possibilidades. E, finalmente, nós vamos ter agora de escolher o pão, 3 maneiras, o tamanho, 2, e escolher 5 recheios no meio de 5. Então, vai ficar o quê? 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Então, aqui nós vamos ter o quê, gente? Nesse caso, nós teremos ao todo, né, 30 maneiras, mais 60, se for 3 recheios, mais 30 se for 4 recheios, certo? E mais 6 se for 1 recheio, 5 recheios. Dá um total de 120, 150, 186 modos diferentes disso acontecer. Beleza? Então, vamos agora para o item B, gente. O item B, ele fala o seguinte, ó. O número de sanduíches distintos que um cliente pode formar, se ele não gosta de orégano e só come sanduíches pequenos, olha, não gosta de orégano, então, entre os pães, eu só teria calabresa, orégano ou queijo. Como ele não gosta de orégano, eu só tenho 2 possibilidades de escolher o pão. Em relação ao tamanho, só como sanduíche pequeno, então ele só tem uma possibilidade. E em relação ao recheio, ele deseja 2 recheios. Então, nesse caso, seria 2 recheios, certo? Então, 2 recheios seria escolher 5, 2 meio de 5. Que vai dar o quê? Vai dar 2 vezes 1, combinação de 5 tomar 2 a 2 é 10, e que nós vamos ter 20 modos de montar esse sanduíche. Beleza, então, meus queridos? Então, vamos lá, nós vamos para a próxima questão, uma questão agora, questão 10. Vamos ver, o que fala a questão 10 para nós? Ó, diz assim, um escritório tem 7 copiadoras e 8 funcionários que pode operá-las. São 7 copiadoras, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 funcionários que podem operá-los. Olha bem, são 8 funcionários que podem operá-las. Certo ou não? Beleza. Então, nós vamos ter o que, gente? Nesse caso, ele pergunta o seguinte, calcule o número de maneiras se copiar simultaneamente em máquinas distintas, sendo operadas por funcionários diferentes, 5 trabalhos idênticos, né, nesse escritório. Gente, então, primeira coisa, como os trabalhos eram os mesmos, então, se eu coloquei a copiadora A1, A2, A3, A6 e A8, o A8, A2, A tal, dá na mesma. Então, primeiro seria escolher as copiadoras. Era escolher quantas copiadoras? Seria 5 no meio de 7. Então, era uma combinação de 7 tomado 5 a 5. Só que agora, nós vamos escolher os operadores.
Como são máquinas diferentes, ó, certo? Então, nós vamos fazer o quê? Como é que seria a escolha desses operadores, né? Então, nesse caso, eu vou escolher o operador que vai estar para a máquina 1. Eu vou ter o quê? 8 possibilidades. Depois, eu vou escolher o operador para a máquina 2. Me restam 7. Depois, para a máquina 3, me restam 6. Para a máquina 5, vai me restar 5. E para a máquina 7, vai me restar 4. Certo? Ah, por que isso aqui, ó, eu estou usando o princípio multiplicativo? Gente, porque as máquinas são diferentes. Imagina aqui uma máquina, 7 máquinas diferentes, certo? Então, a ordem que escolhe os operadores, o operador está numa máquina Xerox, por exemplo. O operador 1 está na máquina de Xerox. Ah, de repente ele não vai para a máquina de Xerox, vai para uma outra máquina aí. Me faltou tantos nomes aqui de máquinas agora. Mas, enfim, se eu mudar a ordem dos operadores, faz diferença porque eles estão tratando máquinas diferentes. Quanto às máquinas, a escolha delas, como o trabalho era o mesmo, tanto faz, o trabalho era o mesmo, por isso que não fez essa diferença. Então, aqui, ó, por isso foi uma combinação. O que é combinação de 7 tomado 5 a 5? É 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Sobre 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vezes 8, 7, 6, 5 e 4. Certo? Simplifica ali o que der para simplificar, ó. 3, 2 com 3. Aqui, ó, 3, 2 com 6, né, gente? Vamos lá? 4 com 4, 5 com 5. Ficou, então, o quê? 3 vezes 7 vai dar 21. É isso mesmo, né, gente? 3 vezes 2 cortou com 6, 4 e 5. E aqui, ó, 4 vezes 6 dá 20. Então, ficou, ó, 21 vezes, né? 4 vezes 6, 20. Vezes 5, 20. 20 vezes 6, 120. Vezes 7, 840. Vezes 8. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 2, 64. E 3, 67. Então, vezes 6.720. Só que isso tudo tem que ser multiplicado agora por 21. Então, ó, 6.720 vezes 21. Vamos lá? Vai dar nada, 2, 7, 6. Depois nada, 4. 14 vai 1, 12, 13. Deu o quê? Nada, 2, 11, 10, 11, 4, 1. Olha, deu 1, 4, 1. 1, 4, 1. Depois 1, 2, 0. Foi isso mesmo? 0, 2, 11 vai 1, 10, 11 vai 1. Não tem esse 1 aqui não. Olha aqui, ó. 1, 4, 1, 2 zeros. Certo? Tá faltando 1, tá, gente? Gente, eu tô fazendo essa conta errada. Aqui 0, 2, 11 vai 1, 10, 11 vai 1. Sim, tem 1 aqui, ó. É que o número ficou bagunçado ali, né, gente? Então, vamos lá? Pronto, o número é esse, 141.120 formas diferentes de fazer isso aí que a pessoa está querendo, ou seja, imprimir 5 cópias em 5 máquinas diferentes, usando entre 8 funcionários para administrar isso, beleza? Então, segue isso, só que ele pergunta se esse número aqui é o número M, o número M é 141.120, qual é a soma dos algarismos desse número? Soma dos algarismos vai ser o quê, gente? Somar os algarismos é somar os algarismos, ó. 1 mais 4, 5, mais 1, 6, 7, 9. A soma é igual a 9. Resposta para a questão, então, seria 9. Beleza? No item 11, ó, na questão 11, ela determina o que para nós? Ela fala o seguinte, última questão aqui dessa página, tá? De uma certa doença são conhecidos N sintomas, olha bem, de uma certa doença são conhecidos N sintomas. Se um paciente for detectado K ou mais desses possíveis sintomas, com K maior ou igual a 0 e menor ou igual a N, a doença é diagnosticada. Seja S de NK, o número de combinações diferentes dos sintomas possíveis
para que o diagnóstico possa ser completado de maneira segura. Então, olha, S de NK é o número de combinações diferentes, dos sintomas em função do número de combinações diferentes dos sintomas possíveis que o diagnóstico pode ser completado. Então, olha, determine S de 6 e 4. O que é isso? N representa o que, galera? Olha, N é o total de possibilidades, K é o que? K representa os possíveis sintomas. Então, aqui seria, se ao todo são 6 sintomas, certo? Quantas possibilidades nós podemos ter, né, considerando que pode ser, se for detectados 4 ou mais. O detalhe é esse, se for detectado 4 K ou mais de sintomas. Então, se ao todo eu tenho 6 sintomas, né, e foram detectados 4 aqui, então quantas possibilidades temos? Então, nós poderíamos ter uma combinação de 6 tomado 4 a 4, mas pode ser 4 ou mais. Então, 4 ou mais sintomas, certo? Se é 4 ou mais sintomas, então pode ser 4, pode ser 5 ou pode ser 6. Então, quantas seriam as possibilidades de escolher 4 sintomas entre 6? É uma combinação de 6 tomado 4 a 4, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, sobre 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mais combinação de 6 tomado 5 a 5, 6, 5, 4, 3, 2, depois 5, 4, 3, 2, 1. Próxima aula eu já vou falar isso aqui para fazer um pouco mais rápido, tá? E combinação de 6 tomado 6 a 6, se você tem 6 sintomas apresentados entre os 6, você tem uma maneira só de mostrar isso aí, né? Aqui deu quanto, gente? Olha, aqui vai dar 15, aqui simplificando, 3, 2 com 3, 2, 4, 5, vai dar 6, mais 1. Dá um total de quanto? 21, 22 modos de detectar essa condição, né? Se você tem escolher 4 ou mais sintomas dentre os 6 previstos, quantas possibilidades nós teríamos, certo? Então, 22 modos diferentes de detectar essa doença. Já no isso aqui é o item A. O item B, você entendeu então, né, gente? Olha, porque se a doença apresenta 6 sintomas, né, e o mínimo, que é o K, para você ter diagnóstico da doença, então pode ser 4, né, o mínimo ali é o 4, mas podem ser 4 ou mais. Onde é que está falando isso? Aqui, você pode apresentar K ou mais desses sintomas, certo? Então, eu posso escolher 4 entre os 6, ou 5 entre os 6, ou 6 entre os 6, beleza? Já no item B, ele pede o seguinte, uma expressão geral de S de NK, né? Com K maior ou igual a 0 e menor ou igual a N. Gente, na verdade ali você viu, isso aqui é o quê? É uma combinação de N tomado KK mais combinação de N tomada K mais 1. Você viu aqui que os valores foram aumentando? Mais combinação de N tomada K mais 2, mais combinação de N tomada K mais 3. Até onde, gente? Mais, até onde? Combinação de N tomado N a N, porque o K vai variar de 0 a N. Isso aqui, na verdade, representa o quê? Representa uma soma de combinações. Eu poderia representar dessa maneira, ou poderia representar dessa maneira, Então, é o N sobre K, onde K vai variar daqui, do K até o N, certo? K, ou seja, subindo, ali foi o K nosso variou de 4 a 6, subiu de 4 a 6. Wagner, eu não entendi como é que representa isso aqui, Isso aqui é chamado de número binomial. É uma coisa que a gente ainda vai estudar, ainda vamos falar, certo?
Isso aqui é o símbolo de somatória. Olha aqui, ó. Então, isso aqui seria o símbolo de somatória. Símbolo de somatória de N sobre K, ou seja, desses números binomiais, onde esse K aqui vai variar de K até N, certo? E esse N sobre K, ele é calculado como uma combinação de N tomado K a K. É uma coisa que a gente ainda vai mencionar em outras aulas. Isso é análise combinatória, é isso que eu falo para vocês. É treinar e ir reconhecendo as coisas. Por isso que a análise combinatória, nós estamos estudando agora antes, é exatamente para que a gente tenha tempo de conhecer as diversas formas de um assunto ser cobrado. Beleza? É isso aí, um forte abraço, até breve na próxima página aí, tá bom?